se você quiser educar uma pessoa, você precisa tratar ao mesmo tempo de tudo. É mais fácil resolver tudo de uma vez só do que uma coisa. Pode parecer paradoxal, mas eu já explico. Então, se você quer educar uma pessoa, você precisa ter uma pedagogia que seja simultaneamente espiritual, intelectual e moral. E dentre as pessoas boas que estão buscando fazer, né, coisas proveitosas nesse sentido, praticamente todos só estão cuidando de um desses pontos. Se você achar alguma iniciativa que está atenta a 2 desses pontos, você tem que comprar foguetões, né, soltar e se alegrar, porque é uma maravilha. E se você encontrar um que esteja tratando dos 3 pontos, você tem que convocar uma carreata, né, e assim, não acontece. Não acontece. E por isso que eu me dou o trabalho de deixar minha família lá do outro lado do Brasil para vir falar a vocês aqui, né? Porque isso é uma coisa muito séria. Para entender o porquê dessas coisas, a gente precisa entender o que é educação. Eu estou tentando fazer vocês realmente usarem a inteligência, porque a inteligência só funciona a partir da meditação, como eu tinha falado. E quando você não consegue descer à essência do que são as coisas, você, na verdade, não sabe o que é a verdade. A gente vai chegar nesse ponto. Eu vou dar uma definição, e a gente vai raciocinando sobre ela, né? A educação é um processo através do qual se ordena a alma humana para que ela esteja apta a alcançar a perfeição da sua finalidade. Está claro agora? Só que tem alguns problemas aí, né? Primeiro, como é que por onde a gente começa a raciocinar nessa definição, né? Qual a primeira coisa que você tem que saber? Eu vou repetir, né? É um processo através do qual se ordena a alma humana para que ela esteja apta a alcançar a perfeição da sua finalidade. A primeira coisa que tem que ser entendida aí é o quê? Por quê? Porque se você não sabe para onde você vai, todos os caminhos estão errados para quem não sabe onde vai, né? Ou você pode cair naquela frase maravilhosa de Santo Agostinho, né? Corres bem, mas corre fora do caminho. Corres fora do caminho. Eu diria que é até diferente, né? Corres mal e corres fora do caminho, né? Mas se você não entende primeiro o fim, bem, como é que você vai medir os meios? Então, se você quer entender o que é educação, primeiro você tem que entender qual é a finalidade do ser humano, né? Qual é a finalidade do ser humano? Pessoal, alguém disse, vamos lá. Ser santo, a bem-aventurança eterna, salvar-se, amar, servir, conhecer, né? Qual a resposta certa? Vocês são muito relativistas. Tudo, né? Tudo é verdade, né? Cada um tem sua verdade, né? Então, muito bem, viu? Para você entender a finalidade de uma coisa, você tem que entender qual é a natureza desta coisa. E o que é a natureza? Tá certo isso aí? Não,
Um cachorro também é criatura de Deus, né? Mas a gente está tentando definir a natureza do homem. Vocês já estão querendo pular para Deus, vai ficar mais difícil ainda, né? Santo Agostinho passou 15 anos escrevendo De Trinitate, né, sobre Deus, e só publicou porque roubaram o livro, né? Vocês sabem disso. O pessoal naquela época era um pouco diferente. O pessoal estava agoniado para ler o livro de Santo Agostinho e eles pularam a casa dele e roubaram, né? É sério. E aí Santo Agostinho, que teve uma educação dessas que a gente está buscando, que já era, antes de se converter, alguém bem educado naturalmente, e que depois que se converteu, se santificou muito rapidamente, ele passou 15 anos, ele botou um outro bispo para ficar cuidando das coisas administrativas lá, para poder se dedicar o mais possível a meditar sobre a Santíssima Trindade e escrever esse que foi o grande primeiro livro de investigação de uma verdade certa da doutrina, né? Aí ele passou 15 anos escrevendo o livro e a galera não se continha mais de esperar e roubar o livro dele. Aí por isso que ele publicou, para poder não sair uma versão errada, né? Então, se quiser definir Deus, é mais ou menos assim, né? A natureza é a essência da coisa sob o aspecto de como ela opera, de como ela age, basicamente, né? Então, se você quiser entender qual é a natureza da coisa, você tem que entender o que é a coisa, o que é a essência da coisa, porque daí é que você pode ter uma ideia de qual é a finalidade daquela coisa. E aí eu lhes pergunto, tá, o que é a essência? E qual é a essência humana? Portanto, aí a gente já vai entender qual é a natureza humana. O que é que faz o ser humano humano e não outra coisa? Vocês têm que falar e justificar, né? Porque assim, jogar as coisas, né? Vocês estão muito acostumados com aquelas provas de múltipla escolha da escola, né? Isso é um negócio difícil de entender, mas como é que Deus cria as coisas? O que é criar? Do nada, nada vem, né? Então, sob um certo aspecto, a gente diz tirar do nada, mas não é bem isso, é trazer ao ser, né? Mas trazer de onde? Trazer do próprio Deus, né? Tudo que vem, vem de Deus. Mas vê só, vocês acompanham o raciocínio, depois vocês não vão entender nada e fica, aí depois esses cabos aí falam um negócio aí, né? Então, presta atenção, né? Vocês estão bem, pessoal? Estão comigo? Deus criou o que nas coisas que Ele criou, né? Por exemplo, Deus criou a sua inteligência? Não. Deus criou só uma coisa em tudo que Ele criou. Hã? Não, a inteligência está na alma. Deus só cria a essência das coisas. Isso vai esclarecer o que é essência. A gente está tratando daquele conceito lá de pedagogia, tá? Preste atenção. Quando Deus cria, e só Deus cria, né? Vocês já viram alguém criando? A gente usa a palavra criar num sentido figurado. Toda criação humana, basicamente, é um arranjo das coisas existentes que a gente chama analogamente ao ato criador de Deus de criar, mas não é propriamente criar, né? Quando Deus cria alguma coisa, Ele cria a essência dessa coisa. Por quê? Porque só Deus é capaz de criar
E a mesma força que é necessária para criar é também necessária para manter no ser. Isso é uma verdade luminosa que já nos protege de um sem número de mentiras modernas, né? Por exemplo, saber que a força necessária para criar é a mesma para manter existindo já nos previne de pensar que Deus abandona as suas criaturas. Porque se existe uma coisa que existe ainda, né? Então, até onde eu sei, todo mundo aqui está existindo. É sinal que Deus continua sustentando você e Ele não se esqueceu ainda de você e não vai se esquecer nunca, né? Então, isso aí, no fundo, é uma verdade bem luminosa. Se Deus criasse outras coisas em você, Ele teria que sustentar cada coisa que Ele criou. Então, você não seria uma pessoa, você seria um boneco. Você entende o que eu estou falando? Porque o que Ele cria, Ele tem que sustentar. Se Ele fosse criando, eu vou criar a cabeça desse bicho aqui. Aí, Ele tem que sustentar a cabeça. Eu vou criar o olho, Ele tem que sustentar o olho. Eu vou criar... Então, Ele estaria sustentando cada coisa separadamente. Então, você não seria um ser propriamente. E por isso que Deus só cria a essência da coisa. O que faz com que Ele sustente a essência de cada coisa no ser, permanentemente. Não é? Vocês estão bem? Isso é bem importante para a gente entender o que é vida espiritual. Então, assim, siga o caminho. Então, quando Deus cria uma coisa, Ele cria a essência. E Ele mantém a essência. E de onde Ele tirou essa essência? Ele tirou dele mesmo, porque a única coisa que existe mesmo, totalmente, completamente, necessariamente, é o próprio Deus. Então, não é que a essência criada seja Deus, né? Ninguém é panteísta. Mas, eternamente, Deus já pensou naquelas criaturas suas. E, no fundo, toda a essência de toda coisa criada reflete alguma perfeição divina. Então, as essências das coisas, no fundo, elas são perfeições divinas limitadas. Então, Deus ele pensou e, num dado momento, Ele trouxe à existência a essência daquela coisa. E essa essência é o que a coisa é, que reflete uma perfeição divina, que é sustentada no ser por Deus. E dessa essência brota tudo mais que há nesse ser, que não é a própria essência, que a gente chama de acidente. Porque aquilo que você é a sua essência. Mas se você só tivesse a sua essência, você não teria capacidade de manifestar-se como aquilo que você é, de agir conforme aquilo que você é e de relacionar-se com as outras coisas que são. E por isso é que os acidentes são necessários. E eles brotam dessa essência. Isso é uma outra verdade muito iluminadora. Ou seja, do mesmo modo que Deus cria a essência e sustenta a essência, da essência brota tudo mais que há naquele ser, que é necessário para ele manifestar-se, relacionar-se, e, portanto, quem sustenta os acidentes é a essência. Por isso que a gente também chama a essência de substância. Substância vem do latim, né? Substare, estar embaixo, estar por baixo. Ou seja, é o último grau de existência do ser, no qual tudo que há nele subsiste. Vocês estão comigo, pessoal? Estão bem? Então, da essência que Deus cria, brotam os acidentes. E esses acidentes, portanto, manifestam e são segundo essa essência, segundo essa natureza.
Porque eles, claro, eles dão testemunho do que aquela coisa é, mas não é propriamente, em última instância, o que aquela coisa é, né? Dentre todos os seres criados, a gente tem os anjos, né? Tem os minerais, os vegetais, os animais e os homens. E todos eles têm essências diferentes e têm acidentes que correspondem à manifestação desta vida, né, determinada por aquela essência que aquela coisa é. Para explicar isso, demoraria bastante tempo, direitinho, né? Lá na formação espiritual, são, acho que 6 aulas explicando o que é vida, né? A vida do corpo, a vida da carne, a vida da alma, a vida espiritual, direitinho para entender. Mas, encurtando o caminho, que depois vocês podem ver essas aulas, inclusive são gratuitas. Vocês estão bem? O que define, portanto, a natureza humana, para nós, seres humanos, para a gente começar a entender, é raciocinando sobre os seus acidentes, para que a gente discirna, inclusive comparando com os outros tipos de seres, a que é chamado o ser humano, né? E aí a gente chega, graças a Deus, teve um caba que chegou a essa definição há 2.500 anos atrás, que era um pagão chamado nosso lindo, maravilhoso Aristóteles. E nosso querido, né, fantástico Aristóteles, ele vai dizer que o ser humano é um animal racional. Só que ninguém hoje sabe o que é animal nem o que é racional. Aí também dizer isso não significa muita coisa, né? Vocês sabem o que é um animal? Né? Hã? Mas o vegetal também é provido de alma. O anjo também é provido de alma. Mas o que é a faculdade vegetativa? O que é vida? Tinha que explicar tudo isso para poder entender direitinho, mas o mineral, ele tem certas capacidades, ele tem existência, ele tem certos tipos de acidente, né? Tem tamanho, tem temperatura, etc, etc. Aí tem o primeiro nível de ser que tem vida, que é o vegetal. A diferença de um ser vivo para um ser que não tem vida é que o ser vivo ele tem vida, ele tem movimento imanente. Para entender isso, tem que entender o que é movimento e o que é imanente. Vocês estão bem, pessoal? Oi? Sim. Em nós, sim. Nos anjos também. Vocês já vão desistir, pessoal? Desista depois. Espera um pouquinho. Sim. Oi? Únicos em que sentido? Sim. Sim, mas eles são da mesma natureza, né? Na verdade, a inteligência é a mesma faculdade. A diferença é o que nós recebemos nela, né? Eu acho que a diferença vai ser disso aí. E, de, portanto, quanto a gente desenvolve. São as verdades que entram na sua inteligência são diferentes da verdade que entrou nas outras, né?
Mas, enfim, o que é importante entender aqui é que um ser vivo é um ser que tem movimento imanente. Mas o que é movimento? Aí todo mundo que estudou na escola está com Newton na cabeça, né? Um macumbeiro safado. Movimento não é movimento físico. Como diria nosso lindo, maravilhoso Aristóteles, o que é o movimento? O movimento é quando um ser, ele toca o outro ser que tem uma certa qualidade, um certo bem em potência, e aquele que o toca tem o bem em ato, e há uma transmissão desse bem para o outro. Isso é o movimento. Isso abarca qualquer tipo de movimento. E isso é bem importante para entender o que é a oração. Pode parecer que não, mas preste atenção. E daí a gente já vê o problema de você não entender essas coisas e mais, você entender errado, como a física moderna, por exemplo, ensina. E parece que você colocar seu filhinho para aprender essas coisas não vai dar problema. O que dá problema é só quando chega no nível de tráfico de drogas e travesti desfilando de biquíni dentro de sala e pessoal tocando fogo no professor. Isso aí é só o efeito, né? Um efeito bem ruim, claro. Mas aquelas coisas que parecem ali bem inocentes, elas estão sendo incutidas na alma daquela pessoa e pervertem toda a percepção de realidade dela. O que é uma coisa muito profunda e muito má. Mas, enfim, o movimento é isso. Então, quando, por exemplo, uma chama do fogão, que tem uma temperatura em ato, toca uma panela, que tem aquela temperatura a mais em potência, há uma transmissão do calor de uma para outra, aquilo é um movimento, né? Quando um ser vivo, né, um pai e uma mãe que têm a vida em si mesmos, eles transmitem através do espermatozoide e do óvulo aquela vida para o outro ser, isso é um movimento, né? Bem, quando eu estou falando aqui para vocês e vocês estão ouvindo o que eu falo, isso é um movimento, porque vocês têm capacidade de receber essa coisa que eu estou dando. Qualquer coisa que haja essa modificação, isso é movimento. O ser vivo é aquele que tem capacidade de, dentro do seu organismo, dos seus acidentes, mover uma parte e mover a outra, a partir de um estímulo externo que se transforma no seu próprio ser. Por exemplo, qual a diferença de um ser humano vivo para um cadáver lá no velório? É que um tem capacidade de movimento imanente e o outro não. Por exemplo, o ar que está aqui circulando, ele entra pelo seu nariz. Se você tivesse morto, aquele ar só destruiria seu organismo. Quando você está vivo, aquele ar que entra pelo nariz, ele passa pela laringe, entra no pulmão, o seu pulmão que está lá, né, sendo movido pela musculatura, vai contrair, vai extrair o oxigênio, jogar na corrente sanguínea, vai expelir o gás carbônico. Se você estiver usando máscara, ele volta, né? Não faça isso. E aí, o oxigênio que é jogado na corrente sanguínea, ele vai ser bombeado pelo coração, vai ser transmitido para o próprio pulmão, para o cérebro, cujas terminações nervosas, com aqueles impulsos elétricos lá, estão movendo o coração, o pulmão. Então, você veja que dentro de um ser vivo, uma parte move a outra, mas só move a partir do movimento de um elemento externo adequado a uma certa faculdade, né? Por exemplo, não adiantaria para iniciar esse movimento da respiração que você respirasse água.
nem adianta para começar o movimento da digestão que você comer esse vento. Né? Vocês estão bem? Mas isso vocês podem ver com mais detalhe depois. O que é o resultado disso é que aquele elemento que é o ar, que não é você, a partir do momento que ele entra em você, que tem vida, ele propicia que as suas partes, uma vão transmitindo uma qualidade, que é o oxigênio nesse caso, umas para as outras, e com isso elas vão se movendo, e aquele oxigênio faz parte de você. Você absorveu como seu aquilo que era outro elemento que estava externo. Isso que é a vida, no seu nível mais básico, vegetativo. Isso é que um vegetal faz também. O animal ele tem um nível a mais de vida, porque além disso, né, ele tem a capacidade sensitiva. Então, não só aquilo que entra e faz mover o corpo e manter este corpo transformando essas coisas em si mesmo, ele também tem um outro tipo mais elevado de vida, que é os objetos materiais que entram pelos sentidos externos. Só que, vocês entendem isso? Então, quando você vê esse troço aqui, né? O que é que está acontecendo? Esse negócio aqui, ele está sendo impresso no seu olho. E do seu olho, por causa desse movimento imanente, ele está passando pelos sentidos internos. Né? Dentro de você, você vai ter um sentido interno que é chamado de sentido comum, que vai reunir os dados que os sentidos externos recebem separadamente. Né? Então, se eu toco nesse troço aqui e eu vejo, eu estou recebendo a impressão em dois sentidos diferentes que vão ser reunidos dentro de mim numa imagem por esse sentido comum. Daí ele vai para outros sentidos, que é a cogitativa, que vai calcular em termos de dimensão, de perigo, etc. Vocês estão comigo ainda? E aí, depois ele vai passar... Eu estou esquecendo algum, espera aí. Memória sensitiva. Vai registrar na memória sensitiva aquele elemento particular com o qual você teve contato. Né? Por exemplo, se você já tiver aquela experiência de ter entrado num lugar há muito tempo atrás e depois chegar, voltar a ele, não perceber que você já tinha entrado e de repente ter um estalo e dizer, eu já estive nesse lugar, ou eu já vi essa pessoa. Ou... Bem, até onde eu entendo, isso aí é o registro particular do objeto na memória sensitiva, e por isso que você percebe aquele objeto particular com o qual você já teve contato. Mas tudo que entra nesse caminho dos sentidos também vai entrar lá no imaginário. Só que no imaginário ele vai entrar como uma estrutura mais universal daquele tipo de objeto. Por exemplo, se eu disser assim, né, galinha, o que é que aconteceu aí dentro da sua alma? Pulou uma galinha, não foi? Mas essa galinha era de que cor? Hã? Ela era grande, ela era pequena. Qual era a posição da galinha que pulou na sua cabeça? E se eu disser assim, pessoal, tomem cuidado, porque nas pistas do Lajedo tem uma galinha com uma metralhadora, né? E ela é um pouco, né, tem o dedo um pouco rápido no gatilho, né? O que é que aconteceu quando eu falei isso? Hã?
Como é que apareceu essa imagem na sua cabeça aí? Uns pensaram numa galinha preta, outros numa amarela, outros numa marrom, numa galinha grande, numa galinha pequena. A metralhadora, uns pensaram numa, sei lá, numa AK-47, outros naquelas metralhadoras de Thompson, olha aí, Thompson, ou aquelas semi-metralhadoras, sei lá como é que chama. Uns pensaram na metralhadora assim, outros pensaram na metralhadora da galinha assim, com aquele negócio, né? Não foi? Então, primeiro ponto, por que que vocês pensaram nisso, né? Porque eu falei uma palavra, e eu nem mandei vocês pensar, né? Inclusive, se eu disser, não pense na galinha, você pensa, né? Inclusive, se você quiser não pensar na galinha, é só eu falar galinha, você já está. O que primeiro prova que você tem uma galinha dentro de você, né? Não é verdade? Você agora percebeu que existe uma galinha morando na sua alma? Existe. Ela está no seu imaginário. Como eu dizia, o imaginário não se importa tanto com esses detalhes. Tanto é que o imaginário permite que essa galinha seja de várias cores, que essa metralhadora, não sei o quê. No imaginário também a gente pode combinar as coisas. A gente combina uma galinha com uma metralhadora. Quem já viu uma galinha com metralhadora? Só eu? Então, ela também é uma faculdade criativa a partir dos elementos que ela recebe. Né? O que prova, por outro lado, que é muito fácil eu mover a sua alma através do imaginário. Que basta eu falar uma palavra, que basta eu pregar um outdoor, que basta eu tocar uma música. E eu começo a ter um efeito dentro da sua alma. O que mostra como é importante cuidar das coisas que entram pelos seus sentidos, porque elas não simplesmente passam pelos seus sentidos. Elas não é uma coisinha que você viu, não é uma coisinha que você ouviu. É uma coisa que vai morar lá na sua alma, meu filho. Isso é especialmente importante quando se tratam de crianças. Né? Por isso que nosso lindo, maravilhoso Platão dizia que se você quiser que uma criança seja sábia aos 50 anos, você tem que privá-la, né, de ter acesso a coisas feias, desordenadas e falsas por os primeiros bons anos da vida dela. Né? Então, você vê que aí também há vida, né? Aí também há movimento imanente, porque uma imagem que veio de fora começou a mover as faculdades de dentro, só que aquele elemento diferente do físico, ele não foi fisicamente absorvido como o ar ou como a comida, e ele preservou o objeto fora. Então, é uma absorção de um outro ser que não destrói aquele ser e que faz parte de você de uma maneira mais sutil. E por isso que é uma vida superior à do animal em relação ao vegetal. Você acabou de assistir a um trecho da aula do professor Matheus Mota Lima, presidente do Instituto Borborema, que é para nós uma das melhores referências do país sobre educação. Por isso, trouxemos seus dirigentes e principais professores para ministrar, no último Fórum Nacional da Lei Cristo Rei, uma série de palestras sobre a verdadeira pedagogia e os caminhos para fundar uma escola católica. A organização de um fórum como esse e a gravação de todas as quase 20 palestras demandam um alto investimento, e só foi possível arcar com os custos da Liga por causa da singular e generosa ajuda de cada membro patrocinador. Como contrapartida à generosidade dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, estamos disponibilizando para eles de forma exclusiva não só o curso do painel de educação e as muitas outras palestras do último fórum, mas também as de fórum passados e ainda outros cursos que não estão disponíveis no YouTube. Você que ainda não é membro patrocinador,
terá acesso a todo esse material, doando qualquer valor mensal. Não pedimos um valor prefixado, porque somos uma associação sem fins lucrativos. E é com doações generosas dos católicos conscientes de nosso trabalho, de resgate da verdadeira tradição católica, que pagamos parte significativa dos nossos custos. Com a ajuda que você nos dará mensalmente, seremos capazes de fazer filmes católicos de altíssima qualidade e levar nossas produções às telas de cinema, além de publicar obras complexas e pelejar em outras frentes para defender a fé. Torne-se hoje mesmo um membro patrocinador com qualquer valor mensal e assista a todo o curso de pedagogia do Instituto Borborema em nossa plataforma. E que viva Cristo Rei!